Quantos amam a palavra? Amém. Então vamos abrir em Mateus, capítulo 1. Nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus, fazendo toda a exposição de Mateus. Estamos aqui há 4 meses ou mais, ainda na árvore genealógica de Cristo, na família de Cristo. Mateus, capítulo 1. O verso 10. Mateus, pode colocar na versão King James? Pode. Acho que já deu para ver. Isso é Jeque Espírito Santo RN. Pronto, é o canal da igreja. Versão King James. Tradução, na verdade, King James não é uma versão, é tradução King James. Capítulo 1, verso 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou a Josias. Meus queridos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e descobrimos que no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós encontramos a graça de Deus alcançando pessoas improváveis, pessoas que, humanamente falando, alguém diria não tem jeito para elas. Na verdade, nós encontramos algumas figuras ilustres no capítulo. Encontramos algumas figuras cuja história é tenebrosa. Um deles é Manassés. Você encontra, por exemplo, Abraão. Abraão, temos que falar de Abraão. Abraão é a promessa da fé, é o pai da fé. Nós encontramos Isaac, é a promessa da obediência, uma figura profética de Cristo. Encontramos Judá. Em Judá nós temos a promessa do Messias, mas aí nós temos uma tragédia que eu preguei aqui. Um incesto. Um sogro que engravida a nora, enganado pela própria nora, se disfarça de prostituta. Né? Daí nós começamos a encontrar a mancha entrando na família. Né? E essa mulher faz parte dos ancestrais de Cristo, Tamar. Depois nós encontramos Raabe, uma prostituta, que creu na fé. Então veja, na família de Jesus, nós vamos encontrar os 3 primeiros personagens, não tem coisa feia. Mas quando nós chegamos em Judá e Tamar, já tem um incesto. Raabe, uma prostituta. Aí nós encontramos Davi, promessa do reino, mas Davi comete um adultério. Nós temos Betseba aqui, que eu não vou falar, porque se eu for falar todos os personagens do capítulo 1 de Mateus, a gente não vai sair mais do capítulo 1. E eu quero chegar no capítulo 2, antes do final do ano. E aí, queridos, nós encontramos Roboão, eu não vou falar. Josafá foi um rei de excelência, eu não vou falar. Mas encontramos esse personagem aqui, do versículo 10. Ezequias gerou a Manassés. Irmãos, da lista, esse daqui é o pior. Nós vamos ver isso hoje. Então hoje nós vamos estudar sobre Manassés, o arrependimento atrai a graça. Diga comigo, Manassés, o arrependimento atrai a graça. Eu já falei para vocês que Mateus começa com o Antigo Testamento. Todos esses personagens aqui do capítulo 1, a história deles em detalhe está no Antigo Testamento. Então vamos ler a história de Manassés. Eu gostaria de convidá-lo para abrirem no segundo livro das Crônicas, do capítulo 33. São 17 versículos, mas eu não vou ler os 17 para ganharmos tempo. Mas à medida que eu vou expondo o texto, eu vou lendo os versículos para vocês. Depois você lê todo o capítulo 33 do segundo livro das Crônicas em casa. Pode projetar. Segundo as Crônicas 33, a partir do versículo 1. Quem quiser acompanhar na Bíblia. Manassés tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou o seu governo e reinou durante 50 anos em Jerusalém. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs, que o Senhor expulsara de diante dos israelitas.
reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Balaíns e mandou construir totens, postes sagrados, inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestiais e lhe prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Yahvé, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei o meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu, nos 2 pátios do templo de Yahvé. Chegou a queimar seu próprio filho em sacrifício, no vale de Ben-Nom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médiuns e os que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor, e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Agora, veja no versículo 11. Por esse motivo o Senhor enviou os comandantes dos exércitos da Síria contra ele, os quais capturaram Manassés, aprisionaram mediante um gancho fixado nas narinas e algema de bronze, e os levaram para a Babilônia. Versículo 12, para a gente começar a pregar. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus. Reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Até aqui, depois a gente vai expondo. Muito bem, meu filho, Deus te abençoe. Vamos poupar as baterias, né? As pilhas do microfone. Meus queridos, este capítulo é um capítulo inusitado no livro de 2 Crônicas. Esse capítulo vai interromper uma história de glória que está acontecendo na nação. Por que uma história de glória? Porque o pai desse homem, desse indivíduo chamado Manassés, Ezequias, promoveu um grande avivamento em Israel. Ele aboliu a idolatria, removeu os altares pagãos, organizou a maior festa da Páscoa depois da que foi feita no Egito, convocou a nação ao arrependimento. Mas esse homem, Ezequias, ele é morto prematuramente. Ele morre prematuramente. Por que morre prematuramente? Porque ele deixa um filho com 12 anos de idade. Então, um pai que deixa um filho com 12 anos de idade não viveu muitos anos. E o seu filho, Manassés, então assume o governo de Judá. Israel, as 10 tribos já estão dispersas, cativas pelo cativeiro assírio, e agora só a tribo de Judá e Benjamim resta, e ele assume o trono aos 12 anos de idade. Vou passar a introdução aqui para a gente ganhar tempo e ir direto para o primeiro tópico, que é o perigo de uma liderança imatura. Diga comigo, o perigo de uma liderança imatura. Aonde está a imaturidade dessa liderança? A Bíblia diz que ele começa a reinar aos 12 anos de idade. Meu irmão, imagina um vereador de uma cidade com 12 anos de idade. Você acha que daria certo? Um prefeito de uma cidade com 12 anos de idade. Você acha que daria certo? Agora imagina o presidente da República, um menino de 12 anos de idade. Meninos, irmãos, não são responsáveis. Ele não tem equilíbrio. Ele não tem tato administrativo. Então, a primeira coisa que nós descobrimos aqui é que líderes imaturos são um perigo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que acha que maturidade está ligada só à faixa etária e imaturidade. Não, eu conheço velhos meninos. Conheço velhos que se comportam como crianças. Porque maturidade e imaturidade tem a ver com lidar com as experiências da vida e aplicá-las como lições. Então nós vamos ver aqui
algumas coisas. E porque líderes precisam de maturidade, principalmente um líder espiritual. Um líder espiritual precisa de maturidade, irmãos. Maturidade para escutar conversas terríveis. Maturidade para lidar com insatisfações. Outro dia eu estava vendo um pastor no podcast, ele dizendo, olha, todo pastor tem que ter couro grosso e coração mole. Ele disse, um pastor que não aguenta uma calúnia, uma ingratidão e um traidor, pode deixar de ser pastor. Porque não tem líder que agrade 100%, nem Jesus agradou. Irmãos, Deus, o maior líder do universo, desagradou um terço dos que eram liderados por ele, e o chefe da rebelião, Satanás, que rompeu com Deus. Então, você acha que eu, pastor Cleófas, vou ter a pretensão de achar que todo mundo vai bater palma por tudo que eu faço e vai prestar continência? Eu não. Eu não sou melhor do que Moisés, eu não sou melhor do que Paulo, eu não sou melhor do que Jesus. Irmãos, Paulo morreu abandonado, somente Lucas esteve com Paulo. Então eu jamais terei a pretensão. Então o que é que eu preciso? O que é que o líder precisa? Maturidade. Maturidade para quê? Ter o coração, as costas, ser como João Batista, vestir-se de pelo de camelo, que não entra nem agulha, couro grosso e coração mole para perdoar todos. Irmãos, eu pastor Cleófas, uma vez me esculhambaram, acabaram comigo. Aí depois chegaram na minha casa com um pretextozinho. Aí eu abracei, beijei e mandei uma cesta básica. Porque tem que ter maturidade, irmãos. Maturidade. E nós aprendemos maturidade é com Cristo. Cristo era maduro. Maturidade fala de equilíbrio emocional. Então, o líder, há um perigo quando o líder é imaturo. Um rei com 12 anos. O que se espera de um rei com 12 anos? Então vamos olhar. Ponto de número 1. Os imaturos, os meninos, são imitadores. Veja aí. Olha o que diz aqui. Tinha 5 anos de idade, ele praticou tudo quanto Yahvé o Senhor abominava, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs. O que mais o menino faz é imitar, porque o menino não tem identidade própria, ele vai se espelhar em alguém. Agora, veja, esse menino, o pai dele morreu, ele tem 12 anos, então o pai morre na fase mais crítica da criança, quando ela está saindo da infância, entrando para a pré-adolescência, indo para a adolescência. É a fase que ele acha que é dono do nariz, que acha que é independente, que acha que já é adulto, e ele tem um pai que é morto. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, Ezequias foi um homem de Deus, como Manassés se torna o que ele se tornou? Talvez um trauma, uma revolta contra Deus. O Senhor levou, meu pai, a ausência de mentoria espiritual, emocional. Deixa eu dizer, você que é pai e você tem filhos e crianças, adolescentes, você está proibido de morrer. Está proibido de morrer fisicamente, está proibido de morrer espiritualmente, está proibido de morrer moralmente. Seus filhos estão olhando para você. E a figura paternal, ela tem muito mais impacto do que a figura da mãe. Quando um pai sai de casa, xinga a mãe, maltrata a mãe, é mau caráter dentro de casa, a mãe vai ter que ter muita fibra emocional e espiritual para não deixar esse menino ser influenciado. Porque meninos são imitadores, irmãos. Eu me lembro quando eu era menino, eu sentado na porta da minha casa, com os coturnos que não me cabia, com a farda que cabia 5 de mim, e aquele cap que ficava girando na minha cabeça, sentado na porta da minha casa, porque eu queria ser o sargento Cleófas, porque meu pai era delegado de polícia. Queridos,
nós não podemos ser meninos imitadores. Olha, quando eu era pregador não, quando eu comecei a pregar, eu imitava os pregadores, natural. Eu não sabia me imitar tonalidade, mas pregava o mesmo sermão, a mesma mensagem, porque era um menino. É natural. Agora, irmãos, eu, pastor Cleófilo Soares do Nascimento, fiz 6 anos de graduação. Estou em uma pós-graduação. Estou há mais de 30 anos no batente. Chegar aqui e pregar uma mensagem dos outros, imitando a tonalidade do cara. Aí, meu irmão, aí não se tolera, porque eu não sou mais aquele menino. Então, meninos são imitadores. Diga para o seu irmão, tem a sua própria identidade. Olha, eu amo a minha mentoria, o apóstolo Rinaldo é um espelho para mim, a apóstola Valnice é a minha mãe espiritual. Mas eu tenho a minha própria identidade como pregador, como expositor da palavra, porque eu não posso viver o resto da minha vida imitando, copiando, plagiando. Amém? Por exemplo, essa mensagem que eu estou pregando aqui, eu nunca ouvi ninguém pregar na minha vida. Então, meninos são imitadores. A Bíblia diz que esse indivíduo imitou, e menino vai imitar o que aparecer. Se for bom, ele vai imitar. Se for ruim, ele vai imitar também. Um dia eu vi um pai com um copo de cerveja na mão. Eu estava no restaurante. E o menino estava no braço. Ele estava com um copo de cerveja. E o menino metia a mão no copo e metia a mão na boca. E o pai ia olhando escandalizado. Estupefato. Era um menino de colo, de braço. Metia a mão no copo e metia. Ele estava imitando o pai. Quando ele estiver preso ao crack, ou um alcoólatra inveterado, de quem é a culpa? Do pai que deu um mau exemplo. Então, queridos, é por isso que meninos espirituais não podem exercer liderança, ele não pode estar à frente de nada. Meninos espirituais têm que ser mentoreados. Eu já recebi pessoas nessa igreja que queriam púlpito, mas eram meninos emocionais, meninos, e eu disse, olha, eu não quero seu serviço, eu não quero seu dinheiro. O que fizeram com você foi atropelar, não podia acontecer. Você nunca teve um pastor, você precisa de um pastor, você precisa ser pastoreado. Ninguém se levanta para ensinar, senão primeiro se sentar para aprender, e não se ensina o que não se sabe, e não se aprende o que se não estuda. Mas a pessoa, uma vez chegou um aqui, o que você quer? Eu quero púlpito, vamos estudar? Vamos estudar a Bíblia, vamos orar comigo? Não, eu quero púlpito. Então, meu querido, aqui você não vai ter o púlpito assim, não. O púlpito aqui é púlpito de responsabilidade. Tem que ter vida com Deus, tem que estudar. Você não conhece nada de Bíblia, o que é que você vai ensinar? Então, meninos, não se pode colocar meninos na liderança. Por quê, pastor? Segundo ponto, porque a imaturidade gera o orgulho, irmãos. No versículo 2 diz que ele praticou tudo que o Senhor abominava, imitando as atitudes desejáveis das nações, que o Senhor expulsara diante deles, e certamente alguém o aconselhou. Mas ele disse, eu sou rei, e tenho rei na barriga, eu sou rei Manassés, eu é que sou rei. Eu achei bonito a imagem de Astarote, Santa Astarote, eu vou botar aqui no templo. E se você não cuida logo, aquilo vai crescendo. E o menino vai crescendo e vai aprendendo mais. Porque a imaturidade gera o orgulho. É por isso que Paulo disse, o neófito, o novo convertido, não pode ser bispo. Ele tem que subir a escada da maturidade, porque senão ele vai ficar como o diabo. Foi isso que Paulo disse. O diabo, não, o líder aqui sou eu, o ser mais esplendoroso, o ser que atrai o céu. Por que deu-lhe o trono? Paulo disse, o bispo não pode ser neófito para que não se ensoberbecendo, não caia na cilada, no laço de Satanás. Então veja, meninos imitam, Manassés começou a imitar as nações, a imaturidade gera orgulho, Manassés tornou-se orgulhoso. Terceiro lugar, o orgulho é o pai da idolatria.
imaturidade, orgulho e idolatria. Por quê? Por que o orgulho é o pai da idolatria? Quem foi o primeiro idólatra? Satanás. Qual foi o principal pecado dele? O orgulho, a insubmissão, o achar e o querer ser Deus. Qual foi a proposta dele no jardim do Éden para Adão e Eva? Vocês precisam ser como Deus. Então, todo orgulho gerará a idolatria, e todo orgulho tem a sua raiz na idolatria, porque tem pessoas que não adoram a imagem, mas adoram a si próprio. Por exemplo, o indivíduo que tem muita dificuldade de perdoar, e que quando alguém confronta ele se sente muito doente com aquilo, é porque ele é muito orgulhoso. Ele tem um prestígio muito alto dele próprio. Tocaram em mim, porque eu sou demais, E isso começa a se tornar chamada egolatria, a adoração ao ego. Quando Jesus está sentado no trono e a gente foi para a cruz, eu não sou nada, eu sou um defunto, eu estou na cruz, defunto não reage, defunto não tem direitos. Mas esse indivíduo se torna idólatra, de forma tão terrível que a Bíblia vai dizer, reconstruiu os altares que Ezequias tinha destruído. Meu pai destruiu, eu sou rei, eu vou levantar os altares. Mandou construir postes sagrados em adoração a todos os exércitos dos céus. E lhe prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa. Ele trouxe a idolatria para dentro da casa de Deus, irmãos. E será que não estão trazendo idolatria hoje em dia para dentro da casa de Deus? O que é que você acha desses artistas que as pessoas ficam se aglomerando para tirar fotos com eles? Esses popstar que quando entram no ginásio tem que ter canhão de fogo, luzes em cima deles, confetes. O que é isso? São bezerros de ouro dentro da casa de Deus. O que você acha de um indivíduo que para cantar 2 horas tem que pagar 200 mil reais para ele, e os crentes que às vezes não são dizimistas e não ofertantes, não contribuem de obra missionária, não dão a cesta básica a ninguém, não fazem nada, tiram 50 reais e pagam. Fizeram aí na virada do ano um evento que era R$1.000 o ingresso para os crentes entrarem. Que é isso, meu irmão? A idolatria entrou na casa de Deus, mas eu estou aqui para dizer: Deus está levantando a geração dos verdadeiros adoradores. Os artistas terão que desaparecer e os profetas serão ouvidos novamente. Deus vai banir a idolatria da sua casa, porque a estrela que tem que brilhar na igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele o louvor, só Ele a adoração. Agora, a idolatria, e aqui o negócio vai começar a ficar pesado. A idolatria, ponto 4, é a mãe da feitiçaria, meus irmãos. Veja só. O orgulho gerou a idolatria gerou a feitiçaria, porque feitiçaria e idolatria estão no mesmo nível, é tudo uma coisa só. A feitiçaria é somente o agravamento da idolatria, e a idolatria gera a feitiçaria. E esse indivíduo tornou-se um bruxo. Um rei do povo de Deus é um bruxo. Agora, um rei cujo pai foi um avivalista, torna-se um bruxo. Eu vou ler aqui os tipos de feitiçaria que esse camarada praticou. Já li para você aqui, mas vou ler os nomes técnicos. Ele praticou a divinação mântica. O que é isso? Prever o futuro por meio de objetos. Seria o tarô de hoje, os búzios, a cartomancia. Ele praticou a nefelomancia. O que é isso? Adivinhar através dos astros e das nuvens, uma espécie de astrologia de hoje. Porque tem crente, você sabia que tem crente que uma vez perguntar a mim, qual é o teu signo? Eu sou crente, meu irmão. Mas outro dia tinha um pastor aí defendendo que o crente pode consultar os signos dos zodíacos. Tem até o pastor do tarô. É um cabra que diz que é pastor, e tem gente crente, e tem até pastor que vai consultar ele, vai jogar as cartas. Eu vi a entrevista.
É o fim do mundo. Esse camarada praticou a magia negra, ele se tornou um bruxo, encantamentos, manipulação espiritual. Ele praticou a necromancia, consultou os mortos, através de médios incorporados. Esse cara tornou-se satanista, praticou o moloquismo, ele sacrificou os filhos dele a Moloque, que era um deus em forma de touro, a cabeça de touro, de metal, que tinha as mãos assim, e pegava uns recém-nascidos, colocava para derreter nas mãos dele, e tinha uns que, ele tinha como a barriga dele de bronze assim aberta, jogava as crianças recém-nascidas ali dentro, para queimar viva ali. Esse indivíduo praticou isso, irmãos. Um homem cujo pai foi um homem de Deus. Pastor, tem jeito para um homem desse? Vamos ver. Ele está lá na família de Jesus, no capítulo 1 de Mateus. Quinto lugar, a idolatria afronta o nome de Deus e provoca a ira de Deus. No versículo 6 e 7, veja o que diz a Bíblia. Chegou a queimar seu próprio filho em sacrifício no vale de Enom, praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhação, além de recorrer a orientações de médios, e os consultava por espíritos. Versículo 7. Versículo 8, 6 ainda, 6. Viveu agindo contra a vontade do Senhor, e os seus pecados provocaram a ira de Deus. Seus pecados provocaram o quê? Provocaram o quê? Não, pastor, Deus não se ira. Deus é amor. É verdade. Ele é amor porque ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele não é energia. Ele não é história. Ele ama porque ele é uma pessoa. Agora, pessoa não somente ama. Pessoa se entristece. Pessoa se enraivece. E Deus se irou. A Bíblia diz que é a ira de Deus. Deus olhou para Jerusalém e lembrou. Rapaz, ali no templo em que eu levantei, era o altar do holocausto em que subia sacrifício de adoração 24 horas para mim. Ali era o lugar santíssimo onde a minha glória descia, e eu falava da tampa da arca do propiciatório. Aí quando Deus olhou, aquilo é uma imagem de Moloque? Crianças vivas estão sendo sacrificadas ali? Quando Deus olhou, os bruxos dentro do templo adorando. Quando Deus olhou, prostitutas se prostituindo dentro do templo, em adoração aos deuses da fertilidade. A palavra ira quer dizer repugnação santa de Deus. Deus é um Deus santo, ele não compactua com o erro, ele não compactua com o pecado, mesmo sendo Deus de misericórdia. Deus se irou e olhou para aquela nação e disse: eles mudarão, ou então eu vou agir. Então, irmãos, a idolatria afronta o nome de Deus, provoca a sua honra. Idolatria é colocar um objeto, uma pessoa, colocar uma instituição, uma denominação ou alguma coisa no lugar de Deus. Irmãos, só pode existir um Deus no teu coração, é o Criador dos céus e da terra, e Ele é um Deus ciumento, Ele não aceita ser rivalizado. Uma pessoa não pode ser mais importante para você do que Deus. Uma religião não pode ser mais importante para você do que Deus. Você mesmo não pode ser mais importante para você do que Deus. Deus é aquele que tem que ter o primeiro lugar na minha vida. Por isso é que Ele é Deus. A ira de Deus foi provocada. Eu estou correndo aqui, porque eu quero chegar na misericórdia. Em sexto lugar, um mau líder pode gerar uma má nação, irmãos. Ele provocou a ira de Deus e a nação se contaminou. Veja o que diz o texto, no verso 9. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs.
Quem disse que um líder não é um espelho de uma nação, de uma congregação, de um povo? Todo mundo precisa de um líder. Família precisa de um líder. O pai é um líder na família. Nações precisam de líderes. Exército precisa de general. Igreja precisa de pastor. Mas que tipo de líder nós precisamos? Existem igrejas aí que estão sendo influenciadas por maus líderes. Líderes que são coniventes com o pecado. Líderes que são mau exemplo de caráter. A Bíblia diz que esse líder mau influenciou a nação a se tornar má. O que esperar de uma nação cujo líder consagra o próprio palácio do Planalto aos caboclos, aos orixás e aos guias? O que esperar de uma nação cujo líder derrama sangue a divindades e pactua com deuses alheios? O que esperar? A ira de Deus sendo ativada. Mas eu quero louvar a Deus, porque há uma igreja que está como um para-raio entre a ira de Deus e a cruz, dizendo: por amor ao sangue de Jesus, poupa o teu povo, Senhor. E eu creio no avivamento nessa nação, não por causa de homens, mas por causa de uma igreja que está de joelhos dobradas, buscando a Deus em oração, em jejum e em arrependimento. Posso ouvir um amém? Vamos lá. 7º lugar. Um líder e um povo de coração endurecido não dão ouvidos à advertência de Deus. Quando Deus viu aquilo, Deus disse: não, eu não aguento, mas eu vou dar oportunidade. Aí Deus mandou um profeta, quem sabe Isaías, né? Porque a tradição vai dizer que Manassés cerrou Isaías no meio. E qual foi a exortação de Isaías? Vou ler para você. Coloca aí, meu filho. No 2º livro dos Reis, capítulo 21, que é o texto paralelo a esse. No versículo 12, olha a advertência de Deus para Manassés. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o servo de o Senhor Deus de Israel: eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que todos os ouvidos de todos escutarão e retinirão. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Eu acho que Isaías chegou e disse: Manassés, rapaz, o seu pai foi um homem de Deus. Ele aboliu a idolatria daqui. Como você faz isso, Manassés? Assim do Senhor. Eu vou ser como o pedreiro, com prumo, com a régua e com o como é que é? Tem o prumo, o nível, né? E o nível na mão. O pedreiro que construiu e quebra tudo. E a mesma medida que eu usei para quebrar Samaria, que ele já tinha destruído Samaria e cativeiro, e que eu usei agora terrível. Olha a de Deus. A medida que eu usei para acabar com a casa de Acabe, eu vou usar para vocês. E qual foi a medida que Deus usou? Olha o que Deus tinha feito com a casa de Acabe. Quem foi Acabe? Um rei banana que instaurou a idolatria dentro de Israel, casado com a Jezabel, prostituta, feiticeira. Deus deu a oportunidade, eles não quiseram se arrepender. Aí Deus mandou Jeú. Jeú não fez nada. Destruiu com a descendência de Acabe, Atalia, o neto de Acabe, por conta da feitiçaria. Depois lançaram Jezabel, a feiticeira da janela, ela foi despedaçada, pesoteada por cavalo e comida por cachorros. O cachorro ficou só as palmas das mãos e dos pés. Depois Jeú veio, destruiu 70 filhos de Acabe, cortou as cabeças e empilhou. Massacrou toda a descendência e matou os sacerdotes. O que é isso, pastor? É o juízo de Deus, a espada, o juízo de Deus. Pastor? E Deus mata? Não, Deus não mata. Deus recolhe a vida que é dele. A vida é de Deus. No dia que ele quiser recolher, ele recolhe. E todo mundo vai morrer um dia. Agora, tem gente que provoca a vida, tanto a ele de Deus, que ele diz: não pode continuar, vou ter que remover. Deus estava dando advertência
a esse rapaz. Mas sabe o que foi que a Bíblia diz? Que eles, no ponto 8, o pecado da liderança e da nação atrai o juízo de Deus. Eles taparam os ouvidos, ele e a nação. Era Deus dizendo, se arrependa. Era Deus dizendo, volte para mim. Era Deus dizendo, e ele de ouvidos tapados, irmãos. Queridos, preste atenção. Eu já visitei pessoas em estado de terrível angústia, olhando para mim, fora de si, pedindo misericórdia. Eu sabia que o indivíduo estava morrendo ali, indo para o inferno. Mas esteve aqui me ouvindo pregar e confrontando o pecado dele. Endureceu o coração. Eu já adverti e disse: o homem que endurece a cerviz, muitas vezes advertido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E ele morreu louco, vendo os demônios. Sabe por quê? Deus vai dando corda, dando oportunidade, dando chance, misericórdia, misericórdia. Até o limite da sua paciência e da sua misericórdia chegar, e ele puxa a corda. Meu querido, Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. Mas ele não é um menino bobão que eu vou ficar brincando toda a vida com a misericórdia dele, cuspindo na cara dele com meus pecados e afrontando a ele. E achando, não, está tudo bem, papai não sabe, mamãe não sabe, meu pastor não sabe. Meu querido, quem disse que você acha que você vai enganar a mim? Você está ferindo a sua alma, entristecendo o Espírito Santo. Um pecado encoberto dentro de um quarto escuro, entre quatro paredes, sem que ninguém veja. É um pecado praticado diante de um Deus cujos olhos são como chamas de fogo e nada está encoberto diante dele. Se eu fosse você, se arrependeria, procurava a sua liderança, confessava o seu pecado enquanto é tempo. Não brinque com a misericórdia de Deus. Eu assisti um testemunho, vou contar isso aqui para a gente maneirar mais a mensagem e ir para a graça, né? Para a misericórdia, a mensagem sobre a graça de Deus. Eu vi um testemunho de um pastor, que ele disse assim, eu não gosto de contar esse testemunho, o pastor dizia, porque aconteceu com o meu pai. E ele disse, toda vez eu choro. Meu pai, convertido, obreiro na igreja, dizia o pastor, e começou a brincar com Deus, começou a brincar com o evangelho. Quantas vezes Deus usou pessoas advertindo meu pai, eu via meu pai bater na minha mão dentro de casa, bebia, ia bêbado para a igreja, participava da ceia do Senhor bêbado, blasfemava contra Deus, obreiro, pregando no púlpito. Depois de 7 anos, Deus advertindo meu pai para ele se voltar, e ele brincando, num culto, Deus tomou uma irmã, ela saiu do último cadeira, veio andando, marchando, chegou na frente dele e disse, homem, faz 7 anos que eu estou te advertindo, que eu estou te chamando para a graça e para a misericórdia. Tu estás endurecendo o teu coração e não estás dando ouvido a mim. Hoje eu estou te entregando nas mãos de Satanás. E saiu. Ele disse, hoje meu pai vive entre a sanidade e a loucura. Ele não enxerga, ele não ouve, às vezes não ouve, vive em cima de uma cama, gritando, atormentado, porque brincou com a misericórdia de Deus. Olha o que aconteceu com Manassés, porque ele não deu ouvido às vozes de Deus. 9.9, o juízo de Deus também é pedagógico. Estou terminando. Versículo 11, olha o que diz. Por esse motivo o Senhor enviou os comandantes do exército da Síria contra ele, os quais capturaram Manassés, aprisionando mediante um gancho fixado nas narinas, algema de bronze, e levaram para a Babilônia. Acho que Isaías disse, Manassés, é a última advertência, você não quer ouvir a Deus? Tudo bem. O capitão do exército da Síria entrou no palácio, quebrou tudo, destruiu, matou tudo, pegou Manassés e botou um gancho aqui na renta, no nariz dele. Amarrou ele com
com bronze. E lá vai Manassés arrastado pela rua de Jerusalém, puxado, feito um touro, um animal, amarrado por um gancho. Foi para a Babilônia, não tem mais privilégio de rei, não tem mais comida a hora que quer, não tem mais o conforto, está dentro de uma prisão, dentro de um cárcere. Sabe por quê, irmãos? Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Então ele dá corda, ele aguenta, quando ele não aguenta mais, ele vai e pune com um castigo. Para que a punição? É para nos matar? É para a gente acordar, irmãos. Porque o juízo de Deus é a pedagogia de Deus. Só tem duas coisas que podem mudar o caráter de um homem, e se isso não mudar, nada mais muda. Uma é a palavra de Deus, a outra é o sofrimento. Quando Deus permite o juízo, o sofrimento, às vezes Deus permite a doença, o desastre, é para me acordar, para mim voltar para Ele. E muitas vezes o juízo de Deus é a pedagogia, é o megafone de Deus. Se lembra da pandemia? A pandemia foi um megafone de Deus para dizer: vocês brincaram muito comigo, eu estou aqui acordado, eu estou vendo, mas eu quero que vocês se voltem. Nunca vi no Brasil o que aconteceu na pandemia, pessoas de joelho no meio da rua clamando, as igrejas abandonadas e a gente ensinando pela live. Aí minha esposa dizia: meu filho, depois dessa pandemia todo mundo vai ser crente, vai ser um avivamento. Eu dizia: vai não, minha filha, tem gente que vai melhorar, mas tem gente que vai piorar, porque o ser humano é duro. Agora, queridos, se Deus permitiu o sofrimento por causa de um pecado, por causa de uma rebelião, por causa de um endurecimento, é porque Ele está querendo lhe acordar, é a misericórdia dEle, dizendo: acorde antes que é tempo. Mas vamos maneirar a mensagem que está muito pesada. Vamos para o segundo e último tópico. O arrependimento atrai a graça. Olha aí, Manassés na prisão, nunca tinha chorado, coração duro de pedra, mas os olhos deles estão cheios de lágrima, porque aquilo ali foi uma lição para aquele homem. Ele foi quebrantado, ele foi esmagado, e ele vai se arrepender. E a gente vai para o primeiro ponto aqui, do segundo tópico. O arrependimento verdadeiro resulta de angústia verdadeira. No versículo 2 diz: em sua profunda angústia, Manassés buscou a misericórdia do Senhor. Quando ele estava lá amarrado, sofrendo, apanhando, destituído, pensando que ia morrer, aí o coração dele, angústia aqui é o coração apertado, o coração começou a ficar apertado, aquebrantado, e na angústia ele buscou a Deus. Porque arrependimento verdadeiro, irmão, não é você dizer: pastor, eu pequei, o Senhor ore por mim. Não, meu irmão, eu já vi um homem de Deus que pecou de verdade entrar no meu gabinete em lágrimas, desesperado, dizendo: eu quero tirar a minha vida, porque, pastor, eu errei, eu pequei. Eu digo: meu irmão, se eu te perdoo, eu te considero do mesmo jeito, quanto mais o Deus de misericórdia, Ele já te perdoou. Mas ele estava em profunda angústia, sem dormir, atormentado, por causa do seu pecado. Quando Davi pecou no adultério, Davi passou 7 dias jogado, sem comer. Alguém trazia água, ele tomava água para não morrer, chorando em lágrimas, vestido de saco, em desespero. Quem se arrepende de verdade, o arrependimento é tão escandaloso quanto o pecado que cometeu. Vai sentir a dor do seu pecado, mas depois vai sentir o alívio do perdão de Deus, na sua profunda angústia. Quando você entende que você pecou contra Deus Santo, quando eu era novo convertido, eu me lembro, eu cometi um pecado contra Deus. Vem cá, Frank, por favor, me ajuda aqui a pregar. Suba aqui, meu filho. Preste atenção na experiência que eu tive, que foi espiritual e física ao mesmo tempo. Eu, novo convertido, cometi um pecado contra Deus. Primeiro pecado depois de aceitar Jesus. Pecado que feriu a santidade de Deus. E, de repente, eu senti assim, ó, como se alguém tivesse assim. Eu senti fisicamente, como o Frank está aqui perto de mim. Eu senti fisicamente alguém se afastando de mim. E quando eu senti aquela pessoa se afastando de mim, eu senti uma angústia profunda. Muito obrigado.
E eu caí nas lágrimas ali, disse, meu Deus, me perdoa, eu pequei contra ti, eu estou sentindo a ausência da tua presença, da tua graça, tem misericórdia de mim. E eu saí correndo, me ajoelhei chorando em lágrimas na igreja, e Deus usou um profeta dele e disse, eu sei do teu pecado, mas eu vejo as tuas lágrimas, eu já te perdoei, eu não vejo mais o teu pecado, porque quando eu sinto angústia e dor pelo meu pecado, eu atraio o coração e a misericórdia de um Deus eterno. Agora, o arrependimento verdadeiro nos leva a uma busca verdadeira, irmãos. Está aqui, ó. Em sua profunda angústia, ele buscou a Deus, irmãos. Me arrependi, não busca Deus, não jejuma, não ora, não rasga o coração. Eu vou passar aqui, porque o arrependimento verdadeiro nos leva ao reconhecimento verdadeiro. Versículo 12 diz aqui, ó, buscou a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia de Deus está aí, só você procurar ela. Ele continua com a mão estendida, ele é misericordioso, ele é bom, ele é bondoso, ele perdoa, ele não tem prazer na morte de ninguém, na destruição de ninguém, no sofrimento de ninguém. Quando você peca, ele sofre com o seu pecado. Agora, a santidade dele não pode fazer ele se aproximar do pecado. E o que é o juízo de Deus? É quando Deus se afasta do homem, irmão. Aí Deus se afastou, ele perdeu a proteção. Mas o texto diz que ele reconheceu, olha o que diz o versículo 12, buscou a misericórdia de Deus, reconhecendo o seu erro. Reconhecendo o seu erro. Porque tem gente, pastor Jerônimo, que peca e vem pedir perdão se justificando. Não reconhece. Outro dia um grande líder aí, não tenho nada contra ele, para mim não vai deixar de ser um homem de Deus, mas vazou um áudio dele aí chamando um monte de palavrão. Aí eu, pastor Cláudio, fiquei escandalizado com aquilo. Eu não esperava nunca. Eu sabia que ele é colérico, ele é desequilibrado, mas chamou palavrão. Aí ele foi pedir perdão. Eu sou falho, já com tom de arrogância, eu erro mesmo. Agora, os que se escandalizaram porque eu chamei palavrão são fracos. Meu irmão, fraco é você que não reconhece que errou e chega e tem humildade de dizer, eu sou um líder de progressão, eu não deveria ter falado dessa maneira, eu errei, mas a partir de hoje eu não faço mais, aprendi a lição, meus áudios vazaram, escandalizou o mundo evangélico, me perdoe, você que se escandalizou, porque eu dei motivo para escandalizar, porque eu não acho que sou fraco, porque me escandalizei. Quem não vai se escandalizar? Imagina eu, Cleófas Soares Nascimento, saiu um áudio aí na cidade, que eu estava chamando um bocado de palavrão. Aí eu chegar aqui no púlpito no domingo, eu chamei palavrão porque eu sou errado. Agora quem se escandalizou comigo é porque é fraco. Que reconhecimento é esse? Quem reconhece é humilde. Eu errei, eu pequei, mas eu quero mudar. Igreja, me perdoe. Eu vi um pastor descer do púlpito no dia da ceia e ele não tinha cometido pecado nenhum. Ele só tinha dito um negócio com mamãe, não com mamãe, né? Tinha feito uma pregação, mamãe entendeu errado e ficou chateado. Aí ele foi lá na casa pedir perdão à mamãe. No outro dia, porque com a palavra que ele deu, pegou muita gente ali que entendeu errado. Ele desceu do púlpito, no culto de Santa Ceia. Ele esteve aqui, pastor Miguel Adelino. Ele disse humildemente, eu quero pedir perdão à igreja. Não disse, e disse assim, quero pedir porque eu usei palavras que eu não devia ter usado. Ele não foi se justificar, não, porque não, meu irmão. Quem se arrepende de verdade não vai pedir perdão se justificando, vai baixar a cabeça e dizer, eu errei, eu sou culpado, eu sou digno da misericórdia e do perdão de vocês. Isso aqui, ó, o cara reconheceu, foi como filho pródigo. Imagina o filho pródigo levantando, pai, é porque eu saí de casa, mas o senhor nunca me deu atenção a mim, porque o senhor... Não, ele chegou assim humildemente, pai, eu pequei contra o céu, ele não me chama nem de filho mais, reconheceu. Manassés reconheceu o erro dele. Manassés, em vez de ficar, Manassés disse, Deus, eu fui bruxo, eu queimei meus filhos, eu instituí a prostituição em Israel, eu não valo nada, eu não presto, eu mereço morrer, mas tenha misericórdia de mim. Amém? Aí o que é que acontece? Quarto lugar, o arrependimento verdadeiro nos leva à humilhação verdadeira, irmãos. O homem se humilhou, irmão. Irmãos, não tem coisa que atrai mais a Deus que a humildade. Olha, Acabe foi um rei mau, terrível. Aí, a espada de Deus vinha cortando tudo. Aí, Deus poupou Acabe.
Aí Eli disse, mas senhor, Acabe. Aí Deus disse, Eli, você não vê não, o homem anda jejuando, vestindo de saco, orando de dia e de noite, se humilhando diante de mim. Eu vou aguentar um coração humilde, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vamos nos humilhar na presença dele, e a graça dele será atraída para nós. Amém? Quinto lugar, o arrependimento verdadeiro nos leva a uma confissão e uma conversão verdadeira. Versos 13, 14 e 16. Verso 14. Passados esses acontecimentos, porque Deus se lembrou dele, né? Manassés reconstruiu e ampliou a terra, o muro da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da coluna de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, a imagem que havia colocado, bem como os altares idólatras que havia mandado reconstruir. O homem mudou, irmão. Irmãos, quem se arrepende se converte. Conversão é mudança, é transformação. A água que se converte do estado líquido para o sólido não é mais água que se bebe engolindo. É a mesma água, mas se transformou. A água que se transforma do estado sólido para o gasoso, você não bebe mais ela. É a mesma água, mas transformou-se em vapor. Como eu digo que pequei, me arrependi e eu volto para o mesmo pecado, continuo do mesmo jeito. Evangelho é mudança, fora disso é clube social, onde as pessoas choram as suas frustrações. Se você encontrou com Cristo, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito do dia para a noite e você vai ser um Paulo, mas eu estou dizendo que vai começar as mudanças a acontecerem e você vai viver até o arrebatamento sendo transformado de glória em glória, até que a imagem de Cristo apareça no seu rosto. Aplauda a Jesus. Vou terminar o último ponto. O arrependimento verdadeiro atrai a graça, irmãos. A Bíblia diz, no versículo 13, quando ele orou, Yahvé ouviu, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé era Deus. Eu não sei como, porque a Bíblia não mostra detalhe, mas alguém entrou na cela do rei e disse, rei, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa deu em mim, você vai ser solto. Soltaram agora as cadeias de Manassés. Manassés fez a barba e ele entra em Jerusalém e alguém olha, aquilo não é o rei Manassés, mas olha, ele está diferente, é outro Manassés. E ele entra lá e manda quebrar as imagens, manda reconstruir tudo, se arrepende, há um avivamento na nação, a nação se volta para Deus, porque o arrependimento atrai a graça de Deus. Aplauda a Jesus. Veja, a Bíblia diz, o último versículo que eu vou ler, passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu a altura do muro da cidade, ao oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas. Olha aí, 3 coisas. A fonte de Gion foi restaurada, o muro foi reconstruído e a porta do peixe levantada. A fonte de Gion era um dos rios que saía do Éden. Gion é o lugar da santificação. Gion é um tipo do Espírito Santo. Irmãos, quando eu me arrependo de verdade, Deus não aguenta o arrependimento, e por mais sujo que eu esteja, Ele vai liberar os rios da sua graça, o Gion da sua misericórdia, e eles vão lavar a minha alma e perdoar o meu pecado. Depois ele levantou o muro, botou guardas, ele estava protegido de novo. Quando você se arrepender e a proteção de Deus estará de volta em meu entorno. Os anjos de Deus batalharão por mim para que ninguém me toque. E a porta do peixe foi restaurada. Haverá de novo fertilidade,
crescimento e prosperidade, porque se o pecado atrai a maldição, o arrependimento atrai a graça de Deus, e a graça de Deus traz cura, a graça de Deus traz restauração, a graça de Deus traz restituição. Tudo que o pecado roubou, a graça de Deus traz de volta. E a história vai se concluir quando a Bíblia diz: Josias gerou a Manassés. E aqui em Mateus não está dizendo o feiticeiro Manassés, o bruxo Manassés, o idólatra Manassés, o imaturo Manassés. Está dizendo Manassés, que faz parte da família de Jesus e que foi totalmente restaurado por causa do arrependimento. Vamos ficar todos de pé. Ministério de louvor aqui. Queridos, quantos entenderam a palavra? Levanta a mão assim. Você sabe que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Eu preciso me arrepender. Porque eu sou redimido, mas sou pecador. Todos aqui são redimidos, mas são pecadores redimidos. Santos em processo de crescimento. Então, muitas vezes, eu e você não cometemos o pecado que Manassés cometeu, é verdade. Não, o nosso pecado não foi tão grave. Mas, irmãos, a negligência espiritual é um pecado. A frieza espiritual é um pecado. A desconsideração às coisas espirituais é um pecado. Não é um pecado de transgressão, mas é de omissão. E isso toca a santidade também em nós. Por isso, Jesus disse para a igreja de Éfeso: olha, tudo bem, vocês são ortodoxos na doutrina, são retos na doutrina. O trabalho de vocês estão trabalhando, mas cadê o amor de vocês? Onde é que está aquela paixão? Aí o que é que Deus diz? Lembra-te de onde caísse, daquele primeiro patapá. Arrependa-te, volta a praticar as primeiras obras. Hoje é uma noite de nos arrependermos. Tem pessoas aqui em pecado. Eu não vou apontar pecado de ninguém aqui, não quero constranger ninguém, nem vou chamar ninguém à frente. Tem pessoas aqui em pecado encoberto essa noite aqui. Encoberto. Essa mensagem foi para você que está em pecado encoberto. E para nós que não estamos em pecado encoberto, essa mensagem foi para nos vacinar. Mas Deus está te dando uma oportunidade hoje. Antes que chegue a tarde, a oportunidade. Daqui a pouco todos nós vamos nos ajoelhar aqui e pedir perdão a Deus. E você vai pedir perdão a Deus. E se arrepender. E confessar. Procure a sua liderança, meu irmão. A sua liderança tem maturidade. Eu e a pastor Gorete já ouvimos coisas terríveis que ninguém nunca vai saber. Porque se existe ética profissional, existe ética pastoral. Agora, enquanto o pecado encoberto estiver aí, você vai adoecer, você pode ter depressão. Você está abrindo a porta para demônios. Entendeu? Eu e o pastor Jorge chegamos na casa da irmã, ela gritando com um bocado de cobra na cabeça dela lá mesmo. Desesperada. Que negócio é esse? Não, está endemoniado, mas não é crente. Abriu a porta para o demônio. Oramos aí, em 2 segundos o demônio saiu. Quando foi, no outro dia, era segunda-feira, a gente lavava a irmã rindo. Mas depois de orar, eu disse: minha irmã, não, porque fizeram uma macumba para mim, era para ter voltado para quem fez, minha irmã. Que conversa é essa? A brecha. Se tem brecha, ele entra. Se não tem, quando ele chegar, você quem bota ele para correr. Agora, nem todo mundo fica possesso assim como essa irmã. Mas o diabo vai e pega os filhos, vai na enfermidade, vai na vida financeira, vai na vida emocional, porque está desprotegido. O pecado abriu as portas. Mas eu não vim aqui para falar de um Deus que é somente punitivo, vingativo. Deus não é vingativo. É o que eu disse. Quando você peca, ele se afasta, simplesmente. E quando ele se afasta, aí você fica vulnerável. Mas hoje o Senhor nos trouxe essa palavra para dizer que é dia de arrependimento, é dia de conversão, é dia de mudança. Vamos adorar a Deus. Daqui a pouco a gente vai orar.
trabalhar agora. Convicção de pecado. Convicção de pecado. Caia nesse lugar. Quebranta corações. Misericórdia nos alcance, o teu perdão nos alcance. Nós precisamos da tua graça. Espírito de Deus, gera convicções agora de pecado, gera quebrantamento, gera arrependimento. Vamos dobrar nossos joelhos todos e vamos pedir perdão a Deus enquanto eles cantam. Pode continuar cantando. Dobre o seu joelho onde você está. Clame pela misericórdia de Deus agora. Diga: Senhor, eu não quero experimentar o teu juízo. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu perdão. Perdoa-me, Senhor. Pode cantar. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Deus, a tua misericórdia alcançou Manassés. A tua misericórdia pode nos alcançar. Eu oro, Deus, eu oro. Oh Deus, para que a convicção de pecados caia sobre essa igreja. Quebranta-nos agora, meu Deus. Onde vem a mancha de pecado, venha o teu sangue lavando, venha o teu sangue purificando. Misericórdia, o teu perdão nos alcance. Perdoa-nos. Nós não podemos ser um povo que anda distante de ti, duros no pecado. Tua misericórdia nos alcance. Perdoa-nos, Senhor. Hoje eu tenho perdoa-nos, Senhor. Ele foi julgado. Perdoe agora aquela pessoa hoje eu tenho que não está confessando, Senhor. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho hoje eu tenho tenha misericórdia de nós. O teu sangue nos lave, o teu sangue nos purifique, Senhor. Oh, quebra corações endurecidos agora. Move-te, Espírito de Deus, em arrependimento. Move-te em convicção de pecado. Traga lágrima aos nossos olhos agora. Quebrantamento ao nosso coração. Angústia a nossa alma pelo pecado, meu Deus. Nós precisamos da tua graça. Nós queremos ser mudados. O Senhor teve misericórdia de Manassés. O Senhor terá misericórdia de nós. E percebi que estou preso por erros que cometi. Oh Deus, condenado era. Tua misericórdia nos alcance agora, tua graça nos alcance. Tua graça nos alcance, Senhor. Condenado era.
A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha.